Por quê? Porque a economia hoje só se torna viável através da formação de blocos econômicos. Nós precisamos o tempo todo estar costurando parcerias. Isso tanto em nível mundial, como dentro dos estados, como entre os estados e dentro dos estados. Então nós temos mega blocos econômicos, macro blocos econômicos e pequenos blocos econômicos. Vocês estão entendendo como que nós podemos transformar essa região metropolitana em um desses blocos econômicos? Tá? Olha lá, o que vocês estão vendo aqui? Que desenho é esse? Os diversos blocos econômicos pelo mundo. Inclusive, o país pode ter seu próprio rei, desde que pague os impostos. Inclusive, o país pode ter seu próprio rei, desde que pague os impostos e esteja de acordo ao direito e aos códigos e pagando impostos para o Império Romano. Tá? E eles conseguiram fazer uma espécie de globalização aqui nessa região. Tá? Isso é uma formação de blocos, gente. E, inclusive, as pessoas gostavam quando o Império Romano dominava, por quê? Porque aquilo que ele produzia só localmente ia para todo o Império Romano. Tá? Quando o Império Romano vem a ruir, inclusive isso aqui vai se desfazer tudo, vão formar os países e eles vão ficar isolados num período chamado feudalismo, que vai ser péssimo para o desenvolvimento econômico. O que vai ser o resgate depois do feudalismo? A volta do mercantilismo e a volta dessas parcerias comerciais. Perceba como não tem como viver sem esses blocos econômicos? Né? Pode ir para o próximo. Né? E esse aqui? União Europeia. Gente, o que teve de estratégia nos Estados Unidos, o que tem de estratégia chinesa para não deixar esse bloco crescer, justamente por quê? Porque se esse bloco aqui cresce, tá, perde a hegemonia americana e a pretensa hegemonia chinesa. Tá? E aqui? Isso aqui é Espanha, gente. E essa região aqui, ó, com 7,5 milhões de pessoas, é a região da Catalunha, que é a região industrializada. E eles querem se separar. Estão absolutamente errados, gente. Vão satisfazer um pequeno grupo de industriais e essa população aqui, na verdade, vai empobrecer depois. Tá? O que você tem que fazer? É propiciar crescimento para os seus parceiros, que está muito mais fácil porque está dentro do próprio país. Agora, divide isso aqui, forma países diferentes, você vai dificultar essa união e essa formação de bloco econômico dentro do próprio país, porque você vai formar países diferentes. Né? Você quer ver como é que isso está sendo feito? Próximo. Olha aí. O que é a África mesmo? Eu vou dizer para você o que é a África. A África é onde tem o maior crescimento econômico do mundo. É, meu amigo. Agora, o crescimento econômico da África tem superado o da China. Vocês sabiam disso? Por quê? Os países colonizadores sempre mostraram aquela imagem da África, inclusive nos filmes, que a África não servia para absolutamente nada. A África é extremamente rica de recursos minerais, petróleo. Né? Dá para produzir lá como produzem aqui no Mato Grosso, porque boa parte da África é semelhante ao nosso Mato Grosso, entendeu? Inclusive tem alguns brasileiros. Né? Então o que está acontecendo? O grande capital mundial está colocando lá. O que é isso? É uma superação da ideia do bloco econômico, só que ele está próximo de mim, entende? Mesmo países distantes estão investindo na África para depois fazer o quê? Compra casada, vou comprar daqui. E o campeão em investimento aqui na África, você sabe quem que é? A China. China, meu amigo. Né? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quem que é hoje o grande comprador do agronegócio brasileiro? A China. Aproximadamente 15% do que nós produzimos no agronegócio é a China. Escuta, só mais uma pergunta. Quem que segura a nossa balança comercial mesmo? Ah, o agronegócio, né? Agora você imagina a China deixando de comprar esses 15% que vai produzir aqui e ainda virando nosso concorrente. Ah, esqueci de um detalhe, gente. Tem que dizê-los que a China também hoje comanda os portos da Itália e da Grécia. Lembra da Grécia quebrada?
Não pararam de falar da Grécia? Sabe por que pararam? Porque a China foi lá e comprou os títulos da dívida pública que estavam podres. Só que com uma condição: os portos estão sob administração chinesa e dentro da própria Grécia, você vai lá, meu amigo, tem um monte de empresas chinesas construindo estrada, prédio e aí vai. Vocês estão percebendo o cenário que nós estamos? Então, não é uma questão de escolha participar da região metropolitana, é uma questão de sobrevivência. Bom, pessoal, então, diante disso, qual que é a função dos blocos econômicos? Muito importante. Sobreviver ao quê? Globalização. Otimizar recursos. Distribuir renda e criação de oportunidades. Só que se você não usar bem isso, gente, tanto faz. Está dentro de um bloco grande como na União Europeia, está num bloco pequenininho como a nossa região metropolitana, você pode estragar tudo. Por quê? Você vai concentrar recursos. Você vai concentrar o poder político. Começa a criar o quê? Favelas, formação de periferia. Porque o cara que está nas cidades vizinhas não quer ficar lá. Onde ele vai achar que é bom? É um arama. O que o cara fez com São Paulo? Todos que iam para lá, gente, que não tinham condições, formam o quê? As favelas, a periferia. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, nós podemos evitar isso, porque nós não temos a metrópole, entendeu? Nós não temos a metrópole. Tá? Pressão sobre os serviços sociais. Aí o Moarama não vai dar conta. Ah, mas recebe o dinheiro para gerir. Ela é a cidade polo, mas ela não vai conseguir. Tá? Como não tem conseguido. E vai gerar o quê? Violência e a economia alternativa. Qual que é a maior economia alternativa? Droga, gente. As pessoas vão achar um jeito de sobreviver. Isso aqui é a grande economia alternativa.